Federal suspendeu trechos da portaria do Ministério do Trabalho e Previdência que determinavam que empresas não poderiam exigir comprovantes de vacinação contra a Covid-19 dos funcionários. Era um ponto que gerava uma disputa. Enquanto o Ministério do Trabalho dizia que estava defendendo empregos e também o direito individual dos funcionários, o Supremo definiu que o direito coletivo se sobrepõe. Luiz Roberto Barroso, em sua decisão, faz exceção para pessoas que têm expressa contraindicação médica à vacina. Aí elas deverão passar por testagens periódicas. A gente começa essa edição do CNN Prime Time com as informações ao vivo em Brasília da repórter Juliana Lopes. Oi, Juliana, boa noite. Boa noite, Márcio, e a todos que nos acompanham. Nessa decisão, o ministro Luiz Roberto Barroso também diz que não há como comparar a exigência do comprovante de vacinação com uma prática discriminatória por raça, sexo, cor, como defendeu a portaria do Ministério do Trabalho. E há pontos também importantes nessa decisão. Ele afirma que um funcionário sem imunização pode representar uma ameaça aos colegas de trabalho e às pessoas atendidas pela empresa. Também reforça o alto contágio pela Covid-19 aqui no país, o número de mortos que já ultrapassa a marca de 600 mil pessoas e relembra uma decisão da Suprema Corte que reconheceu a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19 em situações de pandemia, mas sem que as pessoas sejam forçadas. A gente lembra, essa portaria do Ministério do Trabalho é do início do mês, a justificativa para ela é de ameaças de demissão em massa e essa medida contrariou até decisões recentes da Justiça do Trabalho. Por isso, motivou centrais sindicais e partidos políticos a entrarem com ações contra essa medida do governo na Suprema Corte, que tem como relator o ministro Luiz Roberto Barroso. Há essa ressalva, importante a gente ressaltar, de exigência, mas com contraindicações para a vacinação de pessoas que têm essa orientação médica. Só uma última informação do nosso produtor Gabriel Irabazi, é que o ministro vai levar essa decisão para julgamento em plenário virtual. Não há uma data específica ainda, mas isso pode acontecer entre os dias 26 de novembro e 3 de dezembro. É com vocês. Já havia dúvida, Márcio, e existe um papel fundamental do governo de estimular as pessoas a se vacinarem, né? Boa noite para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Prime Time. A grande questão das vacinas, e isso os especialistas sempre colocam, é de que além dela fornecer uma proteção individual para prevenir a Covid-19, ou se a pessoa se infecte, ela tenha um caso leve a moderado no máximo da doença, a vacina ela impede que o vírus circule e acabe continuando a gente num estado de pandemia durante ainda um tempo maior do que a gente já está vivendo. E aí, nesse sentido, é importante a gente defender a vacinação como um bem coletivo para a sociedade, e é nessa linha que a Fundação Oswaldo Cruz também falou sobre essa ideia, né, de se colocar o passaporte da vacinação também para empresas. Num relatório que foi divulgado hoje pelo Observatório da Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz, tem um trechinho que eu acho importante da gente dizer da opinião da Fundação, dos cientistas da Fundação sobre esse tema que levou à decisão de hoje do ministro Luiz Roberto Barroso. Diz a Fundação Oswaldo Cruz: é importante ressaltar que a vacinação é uma responsabilidade individual e coletiva, que deve ser apoiada e viabilizada por órgãos de governo, mas também por empresas, de forma que o aumento da cobertura vacinal possa proteger toda a população. É importante a gente destacar também, Márcio, dessa decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, quando ele fala sobre a questão da testagem. Era a alternativa que o governo tinha colocado, que as pessoas das empresas, né, as empresas colocassem ali mecanismos para testar os seus funcionários. Mas é importante a gente lembrar, o Tribunal de Contas da União e também a Fundação Oswaldo Cruz apontaram a dificuldade do governo federal em criar uma estratégia de testagem contra a Covid, Márcio. E Yuri, também chama a atenção nessa decisão do ministro Barroso como ela torna impossível se falar em discriminação contra quem não se vacina. Não é isso. Exato, Márcio. Uma boa noite para você, para o Leandro Naca e para quem nos acompanha aqui no Prime Time. E vale a gente lembrar, a gente viu ao lado na nossa tela imagens do ministro licenciado neste momento, ele voltou à Câmara dos Deputados, Onyx Lorenzoni, em que ele argumenta que essa portaria se trataria de uma defesa de minorias. E o ministro Luiz Roberto Barroso rebate esse argumento,
na sua decisão de hoje, ao dizer aqui, primeiro, que ele fala que toda atividade empresarial sujeita-se à livre iniciativa e à liberdade de contratar. Isso é um preceito constitucional, artigo 170. Até aí, ok. E ele diz que faz parte dessa liberdade que cada empregador tem a sua estratégia. E aí ele diz que não é possível fazer essa comparação com a exigência de vacinação, qualquer ato discriminatório, porque isso já não é permitido para uma empresa de fato. Ela não pode contratar ou deixar de contratar alguém por um ato discriminatório, sim, mas não cabe essa comparação, e eu vou pedir permissão aqui para ler o trecho, porque ele é muito eloquente. Ele fala o seguinte: não há comparação possível entre a exigência de vacinação contra a Covid-19 e a discriminação por sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, reabilitação profissional, idade ou gravidez. E por que isso? Ele diz: esses últimos fatores não interferem sobre o direito à saúde ou à vida dos demais empregados da companhia ou de terceiros, inclusive clientes, por exemplo. A falta de vacinação interfere. É disso que se trata. Não se trata de um direito individual de respeitar uma minoria descriminalizada. Ninguém é descriminalizado, ninguém sofre nenhum tipo de discriminação por não se vacinar. O fato de não se vacinar coloca a própria pessoa em risco, assim como as outras pessoas ao seu redor. E é papel do empregador também zelar pela saúde de todos os seus funcionários e não só de um indivíduo que não quer se vacinar. E lembro também o ministro licenciado agora, Onyx Lorenzoni, como ele criticava as centrais sindicais, né, na entrevista mesmo que ele deu aqui à CNN Brasil, dizendo que nunca viu as centrais sindicais não defender os seus trabalhadores e incentivar o desemprego, já que as empresas poderiam demitir as pessoas que não fossem vacinadas. Naka, nas suas conversas com gente das empresas, com os sindicatos, você tem um cenário de como essa decisão de hoje do Supremo foi recebida? Márcio, boa noite. Com comemoração e alívio. Comemoração entre as centrais sindicais que estavam defendendo o direito da maioria das pessoas, da maioria dos trabalhadores. Eu conversei com alguns membros de centrais sindicais que comemoraram, e principalmente o fato de que o direito da coletividade se sobrepõe ao direito individual. Além disso, há um entendimento entre os sindicatos de que as empresas não devem ter demissão em massa. Deve ser um processo e que deve culminar na vacinação das pessoas. Conversando com o pessoal dos advogados das empresas, eles esperavam essa decisão, foi até bastante rápido lá no Supremo, mas esperavam essa decisão, prevaleceu a racionalidade, e há um entendimento, tanto por parte dos patrões como dos empregados, que é provável que essa decisão deve começar um início de um processo de conscientização entre os trabalhadores que, por acaso, até este momento, não se vacinaram. Então há a expectativa de que esses tomem vacina aqui no braço e evitem outras decisões por parte dos